Tem muita gente que tá aqui há anos sofrendo violência doméstica e não entra com o processo de green card, porque o parceiro não entrou. Estou fora de status. Isso significa que se eu entrar com um processo de green card, vou ser deportado? Se você não provar, né, realmente que aquele casamento seu é de verdade, pode também levar à deportação. Então eu acho que agora esse governo, ele tá realmente menos tolerante. Ele tá literalmente mais assim, se você tem como ficar, ok? Se você não tem como ficar, vai embora. As pessoas, às vezes, se auto-intitulam advogados, mas elas são advogados no Brasil e não aqui. Você não pode voltar para o seu país. E o que as pessoas querem, os brasileiros imigrantes aqui querem, que estão há muitos anos aqui, ver a família, visitar e voltar para cá. Porque as pessoas às vezes vêm já com esse conto de fadas, e daí eu tenho que, infelizmente, pôr as pessoas com os pés no chão e falar, não é assim que funciona. Isso não é um cuidado. Um cuidado é quando ele te dá a opção. Quando ele fala, eu quero que você faça isso, mas você tem a sua opção de escolha. Isso é um cuidado. Isso é amor. Eu vou pegar meu filho e vou pro Brasil, não tô aguentando mais, pelo amor de Deus, não volta, não pega seu filho, não volta pro Brasil, não funciona dessa forma. É o jeito que você tem de perder o seu filho pra sempre. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Delas Podcast. Meu nome é Carla Castro e eu estou aqui com a minha co-host, a Gabriela Luz. E hoje nós temos uma convidada que vai falar sobre imigração, que é a Natália Melvin. Muito obrigada, Natália, por estar aqui com a gente hoje. E a gente vai falar sobre processos de Green Card, Family Base, sobre também violência doméstica, que é um assunto muito sério que a gente vai tratar, e também sobre a situação atual que está acontecendo, né, Gabi? É isso aí. Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Nesse episódio? Tô muito animada, espero poder contribuir, né, poder passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho. Tá, então sem mais delongas eu vou começar com a primeira pergunta. Natália, nesse momento aqui nos Estados Unidos, os imigrantes, a comunidade de imigração aqui tá toda preocupada, tá com medo de sair de casa. Tem gente que tá com medo de sair para trabalhar, tem gente que tá com medo de sair para ter uma vida, para se divertir. O que você tem para falar sobre a nossa situação no momento e quem deve se preocupar? Perfeito. Então, Gabi, o que eu posso dizer para vocês agora o momento é um pouco complicado. Nós tivemos a mudança de governo. Toda vez que temos mudança de governo, a imigração também muda. Várias coisas foram implementadas e também muitas coisas que já existiam começaram a ser praticadas, né? Então as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de identificar aquilo que, né, já existia e aquilo que começou a existir. Então, por um exemplo, a gente tem agora esse comunicado que foi passado pela CIS, né, em agosto, foi logo no comecinho de agosto, que reforçava o fato de que se você está fazendo um adjustment of status, você não tem proteção contra a deportação, né? Isso sempre existiu, mas não quer dizer que quem entrar com o processo de adjustment of status vai ser deportado. Não é sobre isso. Ou por um exemplo, estou fora de status. Isso significa que se eu entrar com um processo de green card, vou ser deportado? Não é sobre isso também, tá? O que as pessoas têm que entender elas precisam sempre tentar colaborar o máximo possível com a imigração. Então, um dos fatos quando as pessoas elas mudam, né, de endereço, elas precisam atualizar o endereço delas. Se elas não atualizam, elas recebem uma carta de deportação, elas não vão ter o conhecimento dessa carta. E o que acontece quando elas não comparecem à corte, ela vai entrar em processo de deportação imediatamente, né? Então, está acontecendo muito isso. Muitas pessoas têm uma carta de deportação e não sabem. E aí entra com o processo de green card, acaba indo para a entrevista, né? E aí acaba sendo preso por conta disso. É sempre necessário você saber, primeiramente, se você tem uma carta de deportação, né? Você pode pedir um FOIA, consultar o seu E-Number, tudo certinho, para você, antes de você entrar com um processo, né? E toda vez que você está em processo, andar com o seu receipt number, né? Com aquele papel dizendo que você está em processo. E para quem tem o green card, andar com o green card. É obrigatório e você pode até mesmo levar uma multa por não andar com o seu green card. Então, é uma forma de você colaborar com a imigração andando com o seu green card, o seu receipt e tudo mais, para quando se houver uma batida, o que é que seja, você ter um documento para mostrar.
Gente, eu nunca andei com o meu. Isso era uma coisa que eu também não tinha o hábito de fazer e hoje eu comecei a fazer, porque, né, fui orientada pela Natália. Para quem não sabe, Natália, o que Adjustment of Status is, você pode, por favor, explicar um pouquinho o que seria e quem aplica para esse Adjustment of Status? Claro, então, o Adjustment of Status é o processo de Green Card, né? Todo processo de Green Card você faz o Adjustment of Status e ele é baseado em alguma petição. Pode ser uma petição de trabalho, de família, o que é que seja, né? Mas Adjustment of Status é quando você está no processo de Green Card. Se você aplicar só para um I-130 ou um I-140, não significa que você está em processo de Green Card, né? Você está fazendo a petição e aí a petição é baseada, o Green Card é baseado nessa petição. Uhum. Entendi. E você tá atuando como paralegal, né? Fazendo um auxílio para as pessoas que estão nesse processo de transição, lidar com toda a burocracia, as documentações que são requeridas no processo, né? Mas qual tipo de processo você ajuda e poderia explicar o que um paralegal faz, qual a diferença entre ele e um advogado, por exemplo, nesses casos? Claro, então, o paralegal, ele não pode dar um conselho legal, nós não podemos fazer isso, tá? Nós não podemos, por exemplo, te representar, né, numa corte, nada disso, isso somente um advogado pode fazer, tá? O que o paralegal faz? Ele ajuda no preenchimento de formulários, ele vai, por exemplo, te colocar num caminho certo, né? Então eu tenho muitos clientes às vezes que me ligam, eu não posso fazer nada por eles, então eu vou colocar eles em contato com o advogado, ou eu vou explicar para eles como a imigração funciona nesse caso, eu vou mais ou menos pegar tudo aquilo que está no site da OCS, porque a OCS, ela é uma fonte de informações, mas as pessoas às vezes se sentem muito perdidas ali, né, em como funciona e como é a leitura daquilo, ainda mais, né, do procedimento legal, as pessoas às vezes não sabem ler, então a gente vai basicamente pegar aquilo que está no site da OCS e passar isso para as pessoas, passar esse conhecimento para as pessoas, então é isso que nós fazemos. Nós não podemos, infelizmente, dar conselhos legais, mas eu posso pôr a pessoa, né, em contato com uma pessoa que pode ou explicar como a imigração funciona. Uhum. Entendi. Tá. Voltando um pouquinho para a questão atual, Natália, o que foi que mudou desde que o Trump ele colocou um budget, né, muito, muito grande no ICE? Para quem não sabe, ICE é uma polícia imigratória. Você pode explicar, porque a gente tem público no Brasil também, a gente tem público aqui, então você pode explicar o que é o ICE e o que tem acontecido desde que isso, depois de que o Trump colocou, deu um budget muito maior, né, para o ICE, o que tem acontecido e nós como imigrantes, como é que a gente pode se proteger, né, e estar pronto caso alguma coisa, caso a gente tenha contato com o ICE. O ICE, eu vou falar bem de uma maneira mais simples, ele é uma polícia imigratória, tá? É um modo mais simples para as pessoas entenderem, tá? Não vou entrar em termos técnicos aqui. Então, o ICE, ele é uma polícia imigratória, ele tá ali, né, trabalhando para proteger, né, para fazer o serviço que o presidente pedir. Então, teve muitas coisas que mudaram. Por um exemplo, as pessoas que aplicam, às vezes, para fazer uma extensão ou para fazer uma troca de status, de repente, se aquele caso for negado, ele pode transformar numa carta de deportação, né? Uma das coisas também que a OCS falou, né, foi referente ao processo de Green Card. Se você não provar, né, realmente que aquele casamento seu é de verdade, né, por isso que a gente pega tão pesado agora nas provas de relacionamento, pode também levar à deportação. Então, eu acho que agora esse governo, ele tá realmente menos tolerante, né, menos flexível. Ele tá literalmente mais assim, se você tem como ficar, ok? Se você não tem como ficar, vai embora. É mais ou menos isso que a gente, né, que eu posso falar para vocês. E o que eu posso dizer sempre para os meus clientes tenha o contato de um advogado sempre disponível para vocês, né? Porque se alguma coisa acontecer e tudo mais, é complicado. Tenha sempre o telefone, né? Peça para alguém sempre ter o telefone do consulado, caso vocês precisem, né? Então essa pessoa seria responsável por te ajudar a entrar em contato com o consulado, né? Entrar em contato com o advogado para você. Logicamente,
você vai ser presa, às vezes, muitas vezes, né, se for o caso de você ser presa, vai demorar um pouco para você conseguir, às vezes, entrar em contato, né, com alguém e tudo mais, mas é importante ter alguém da sua família, até mesmo ter um power of attorney, né, vamos dizer assim, para aquela pessoa, se você de repente não for casado, para aquela pessoa poder te ajudar, poder ter acesso às suas coisas, né, e, como eu disse, andar com o seu green card, andar com o seu receipt, né? Ai, se te parou, não entre em desespero, não tenta fugir. Você tentar fugir vai ser pior, né? Logicamente, eu não vou discutir aqui como tá sendo difícil algumas abordagens, né? Ou o que a pessoa fez ou deixou de fazer, ou o que o ICE fez ou deixou de fazer, porque é muito difícil, eu não tô ali para analisar, eu não sei, mas é realmente o que eu posso falar para as pessoas é isso: ter o telefone do advogado, ter um contato do consulado, ter uma pessoa de confiança que possa te ajudar em caso, né, isso aconteça, e sempre andar com o papel da sua troca. E se você, de repente, está fora de status e tudo mais, aí é realmente um pouco mais complicado, né? Aí você realmente tem que procurar um advogado. Esse é o momento para você procurar um advogado, procurar se legalizar, tudo certinho, para ver meios, né? Para você realmente tentar, né, alguma coisa diferente aqui. Não tem muito o que eu, como paralegal, posso ajudar nesses casos, quando a pessoa já está fora de status e não tem, por um exemplo, né, não tem como trocar para um green card por casamento, né? Então, procurar um advogado, mas é procurar um advogado mesmo, né? Um advogado com bar licenciado aqui nos Estados Unidos, né? Que tem essa diferença também que as pessoas precisam saber. As pessoas, às vezes, se auto-intitulam advogados, mas elas são advogados no Brasil e não aqui. Então, se ela não for advogado aqui, ela não pode ir para a corte com você. E você precisa de um advogado que vá para a corte. E é isso que eu faço. Eu ponho as pessoas em contatos com esses advogados, né? Porque como as pessoas confiam em mim, né? Então, elas confiam na minha referência. Então, eu ponho elas em contato com esses advogados, principalmente advogados brasileiros aqui licenciados, né? Muitas pessoas não falam o inglês, então elas precisam de um advogado brasileiro. Então eu tenho, por um exemplo, na Flórida, a doutora Gisele, né, que ela é muito maravilhosa. Eu tenho vários advogados que a gente consegue pôr essas pessoas, né, para se comunicar e tentar algumas soluções. Sim. Natália, quais as razões que levam uma pessoa a receber uma carta de deportação? Bom, a ficha criminal é uma delas, né? Ficha criminal, com certeza, é uma do número 1, né? Que principalmente o presidente falou que ele iria atrás das pessoas que têm a ficha criminal. Pessoa, de repente, que teve um caso negado, né? E nunca correu de atrás, não fez um reopen, não fez um protum, que simplesmente deixou. Isso pode acontecer também, tá? Obviamente, um casamento falso, né? A pessoa que de repente ela teve um casamento falso, o próprio presidente tinha falado que ele ia começar a investigar alguns casos de green cards que foram concedidos no governo anterior. Infelizmente teve muita questão de casamento falso, na verdade, que foram apreendidos grandes empresas que vendiam casamento falso, né? Então, ele falou que iria fazer essa investigação, então pode ser isso, né? Ou até mesmo as pessoas que estão fora de status e elas não têm como se legalizar aqui. Então tem muitas coisas que podem levar à deportação, mas não é tão fácil assim do jeito que as pessoas acham, que vai colocar num carro, vai deportar. Não é assim que funciona. Eu não sou especializada já nessa área, né, de criminal, da imigração criminal. Eu trabalhei realmente com advogados que fazem essa parte, né? Então, de novo, eu acho muito importante as pessoas sempre saberem exatamente qual que é o seu status, qual que é a sua situação aqui, antes delas se arriscar ou qualquer coisa desse tipo. Sim. E, Natália, até assim um comentário, né? Porque eu vi alguns vídeos, né, da abordagem que eles estão fazendo contra imigrantes que estão fora de status aqui, né? E às vezes é até assustador. Então eu gostei do seu ponto de falar, não reajam, gente, porque eles estão sendo agressivos. Então, às vezes, a melhor forma de se proteger é realmente atender ao que eles estão falando, achar uma forma de se proteger legalmente, né, a partir do uso de um advogado. Então, eu acho que é melhor evitar problemas
piores, né? E até eu queria saber das alternativas para quem quer ficar dentro de um status, né? Porque muitas vezes a pessoa vem, ela quer continuar vivendo aqui e tal, mas ela não quer ficar numa situação irregular. Então eu gostaria de saber qual é o caminho que essa pessoa pode seguir, até que ponto ela conseguiria se manter aqui dessa forma. E a gente sabe que isso aí vai depender da situação de cada um, né? Mas quais são as alternativas? Bom, os vistos de trabalho, logicamente, se você não for casar, que é uma das opções, são os vistos de trabalho, tá? Um EB2, um EB3. São vistos que realmente você quer procurar um profissional competente para fazer, porque ele custa caro. Ele não é um visto barato. E leva tempo. Então, você precisa de um profissional bom. Você precisa de um profissional que tenha experiência naquilo que ele está fazendo, tá? Eu não... Em caso de asilo, vamos falar agora que o asilo está sendo bem difícil, né? A maioria dos brasileiros realmente não se encaixam no asilo, né? Eu lidei com o asilo com alguns advogados, a gente, né, vai aprendendo muitas coisas, e realmente o asilo ele é muito complicado para o caso de brasileiros. Não digo que é impossível, porque a gente já teve aprovações, né? Mas ele é complicado, tá? Então você tem que ter uma motivação muito forte. Para as pessoas que elas querem aplicar por asilo, procure uma pessoa competente e não caia naquela historinha de vamos aplicar para asilo para você ter a permissão de trabalho, um Social Security e tá tudo bem. Não caiam nessa. Para quem não sabe o que asilo é, o que seria esse visto e quais são como eu posso aplicar, como eu me qualifico para aplicar para esse visto? Bom, o asilo é quando você está sofrendo alguma perseguição no seu país, né? Uma perseguição política, por um exemplo, e você vai ter que, obviamente, comprovar que você está tendo essa perseguição, né? Você vai ter que comprovar para você receber esse asilo. Então, é um processo bem extenso, tem que ter as comprovações, né? Nesse meio tempo, você pode pedir, obviamente, a sua work permit, aí você já pega o Social Security e tudo mais, consegue trabalhar. Mas o que as pessoas às vezes não sabem, porque tem muita gente, desculpa a palavra, mas pilantra que não fala, você vai receber o seu work permit. Não quer dizer que você vai receber o seu asilo. Receber o work permit não é sinal de que o seu asilo foi aceito. E outra coisa, você não pode voltar para o seu país. Então você não pode voltar para o Brasil. E o que as pessoas querem, os brasileiros imigrantes aqui querem, que estão há muitos anos aqui, ver a família, voltar para o Brasil com segurança, visitar e voltar para cá. E as pessoas não sabem disso. Então, de novo, procura uma pessoa que sabe de que está falando. Não promessas do tipo, olha, essa pessoa pegou o work permit em 2 meses, tá, mas qual foi o processo que ela pegou? Quais são as consequências desse processo? Tem muita coisa que tem que ser perguntada antes de você entrar. E você mencionou que os vistos de trabalho eles são bem caros. Qual seria o valor de um visto de trabalho? Olha, vai depender muito, são muitos, cada advogado ou cada paralegal, tem até empresas que trabalham com isso, né? Vai depender muito, podem custar desde 15 mil, 40 mil, 50 mil, depende exatamente, né? Exatamente do visto que você está aplicando, quando diz tem EB1, EB2, EB3, né? E cada processo tem os seus procedimentos que devem ser seguidos, né? Então, por isso que às vezes demora muito e por isso que é muito trabalho, né? Por um exemplo, tem uma análise de currículo, né? Então, tem ali um valor, né? Que tem que ser agregado e tudo mais. Então, ele é caro por conta disso, tá? Então, mas as pessoas que elas querem fazer esse visto, elas têm que já ter essa ciência e elas já se programar para isso, entendeu? Ele não é um tipo de visto que ele é meio que assim, de última hora. Né, eu vou aplicar de última hora, eu vou tentar. Não, ele é um visto que é um green card que ele exige uma certa programação, né? Você tem que se programar para você aplicar. Então, eu falo de novo. Precisa ter um trabalho já alinhado ou não? Então, depende. São vários tipos de vistos, né? Que você precisa ter. O EB3 você tem que ter uma proposta, né?
ali de visto e tudo mais, um patrocinador para poder te dar. Então tem o EB2, por um exemplo, que ele é o EB2 NIW. Perdão, aqui eu não sou tão familiar assim com esses vistos. Mas eles têm sim, né? São outras formas, por um exemplo, que você pode aplicar para o Green Card. Mas todos os vistos de trabalho, de novo, precisam de uma programação, tá? Então a pessoa precisa vir para cá já sabendo que ela vai aplicar para isso, vai levar um tempo. E ela tem que saber, ela tem que procurar um profissional para saber exatamente isso. Qual visto de trabalho eu vou me encaixar? Um visto, um EB3? Um visto EB2? Um visto EB1? Qual que é que eu vou me encaixar? E procurar um profissional que saiba fazer a leitura desses vistos, para poder te encaixar, né? E não simplesmente, de novo, só prometer, não, vai dar certo. Não. Qual é a sua experiência? Quantos anos você trabalha com isso? Qual é o seu carro-chefe, entendeu? E aí, é isso que eu faço também. As pessoas vêm até mim, eu falo, tá, você quer aplicar para um visto de trabalho, tá, qual que é a sua experiência, tá, isso e aquilo. O que já te falaram? Que eu quero saber também o que já te falaram. Eu preciso saber. Tá, isso, então eu vou te pôr em contato com a pessoa que cuida disso. Entendeu? Então, eu já redireciono a pessoa nesse caminho. E é muito importante para mim saber o que você já sabe sobre isso. Que as pessoas às vezes vêm já com esse conto de fadas, e daí eu tenho que, infelizmente, pôr as pessoas com os pés no chão e falar, não é assim que funciona, a pessoa, de repente, não tá sabendo te explicar. Entendeu? Sim. Então, eu ponho, como, de novo, eu não sei muitas coisas do visto de trabalho, meu carro-chefe é family based, o que eu faço, levo pra pessoa que sabe. Sim, e como você não citou um outro visto de trabalho que eu tive, inclusive, por 3 anos, eu vou só falar um pouquinho sobre ele, para caso pessoas com uma especialidade um pouco mais direcionada para alguma área, né, do conhecimento, existe também o H1B. Eu tive o H1B por 3 anos e ele é um visto também que requer um pouco mais de especialidade, né? Eu acho que ele é um pouco mais difícil de se conseguir porque é o seu próprio empregador quem tem que dizer para a imigração que ele não conseguiu contratar um americano e por isso ele está te contratando, e ele também vai ser o sponsor de todo o processo. E eu lembro que na época o meu ex-chefe falou que custou por volta de uns $15 mil para a empresa que me contratou. Você trabalha com esse tipo de processo também ou não? Você conhece o H1B? Eu conheço, mas aquilo que eu falei, eu não sou especializada nisso, eu sempre vou conduzir a pessoa até o profissional que pode. E o H1, ele realmente é um visto mais complicado, e até tem muita gente que trabalha com EB2, trabalha com EB3, mas não trabalha com esse visto. Então, cada pessoa tem a sua particularidade. E eu acho muito bacana isso, que eu trabalho com profissionais que eles realmente, eles sabem as suas limitações, eles sabem até onde eles querem ir. Então, por isso que é bacana. Eles nunca vão chegar pra você e falar assim, não, vamos tentar. Não, não é só vamos tentar, é um investimento muito alto. São $15 mil, né? Não é simplesmente você chegar e falar, não, vamos tentar com os seus $15 mil. Não, não é bacana, né? É a vida da pessoa. É tudo ali pra pessoa. A pessoa tá dando tudo dela. Tá trabalhando em 2, 3 empregos, vendeu todas as economias que tem lá no Brasil, tudo que tem lá no Brasil, pegou as economias, veio pra cá pra investir. Então, realmente é complicado. Não é tão fácil do jeito que as pessoas acham, do jeito que as pessoas divulgam na internet. É só aplicar que vai dar tudo certo. Eu tenho amigas minhas que realmente gastaram 30 mil, né, num visto EB2, por um exemplo, né, é muito dinheiro, ou num EB3, né, e demorou muito tempo para sair. Nesse meio tempo você tem que descobrir a sua vida ali, né? Muita energia que gasta, muito dinheiro, é toda uma expectativa, são planos para o futuro, então é muita coisa em jogo para você contratar, às vezes, um profissional que não está qualificado. E eu só quis trazer esse visto também por ser uma outra alternativa, né? Porque muitas vezes a pessoa quer vir para cá, mas não sabe como, quais são as chances que ela tem de se manter de uma forma legal. Então eu acho que procurar, fazer essa pesquisa, né, de qual profissional contratar, quais são as alternativas, é muito importante. Sim. Porque isso aí é algo que pode te direcionar para o longo prazo, né, porque, por exemplo, você vir como turista ou estudante, é uma coisa, às vezes, que vai te garantir a estadia aqui por um curto período de tempo, né, e essas são outras alternativas mais a longo prazo.
O visto de estudante, né, por um exemplo, é um visto temporário, né? Você está se programando para aplicar para outro. Então, nesse tempo que você está estudando, você já tem que começar a se planejar para o seu próximo visto. Qual que é o seu próximo passo? Né? As pessoas, elas vêm para cá e às vezes elas não calculam o próximo passo. E tem que ser calculado. Eu tenho certeza que você teve um planejamento muito extenso, né? Um planejamento muito grande para você poder fazer esse passo. Então, imigração é planejamento. Desde o momento que você, ou de você antes de sair do Brasil, né? Você já tem que começar a calcular os seus passos. E para isso você precisa de um profissional que seja capacitado para te dar esses passos, né? Para falar, não, realmente isso daqui dá para você fazer. Não, isso aqui não dá. Porque às vezes a visão que você tem no Brasil é totalmente diferente quando você chega aqui. É outro mundo. A gente vive outro mundo aqui nos Estados Unidos. Eu falo que geralmente aqui a gente tem que ter 48 horas em 24, entendeu? Que é muita coisa, é muita informação, é o tempo todo você vindo, blá, blá, blá. Então, tem que ter esse planejamento. Imigração é planejamento. Mesmo quando o green card é de família. Você tem o seu planejamento, você já sabe, você vai aplicar para o green card, depois possivelmente você vai aplicar para uma remoção de condições, depois vai aplicar para sua cidadania. É um planejamento. Sim. E é planejamento de também, dinheiro. Né? Exatamente. Custa. Pode exatamente. Falar um pouquinho mais. Exato. Pode falar um pouquinho mais de quais são os tipos de casos? Porque você trata, assim, casos variados, né? De pessoas que chegam para você para aplicar para o Green Card. Você falou também com a gente anteriormente sobre divórcio, sobre diversas situações que chegam para você, né? Conta pra gente um pouquinho de qual, assim, situação que você realmente não esperava, por ser uma situação meio não usual, ou no geral, assim, o que você tem lidado quando se trata desses casos? Bom, as pessoas me acham, né? Eu não sei como que as pessoas vão me achando, vão passando telefone daqui, de lá, daqui, e elas vão me achando. E eu gosto muito dessa confiança que as pessoas realmente têm em mim. Não só pelo trabalho que eu forneço, mas pelas pessoas que trabalham comigo, né? Então, eu recebo muito caso de violência doméstica. E realmente é muito triste, é muito complicado lidar com isso. Você tem que ter um certo estômago, tem que ter um psicológico e saber que aquela pessoa tá fragilizada. A pessoa que ela sofreu uma violência doméstica, ela tá fragilizada. Ela não tá no país dela, ela não tá com a família dela. Só pra clarificar, assim, esses processos de violência doméstica chegam por aplicantes de Green Card? A pessoa às vezes vai aplicar pro Green Card e ela tem que aplicar de uma forma diferenciada para poder se separar do parceiro ou algo nesse sentido? Eu tenho muitos casos. Eu tenho casos de pessoas que já casaram, estão com o Green Card e vão aplicar para remoção de condições divorciada ou com em relação a abuso. Ou pessoas que não chegaram a aplicar para o Green Card de casamento, aconteceu alguma coisa, aconteceu a violência doméstica ali naquele meio tempo e precisa aplicar para outro, né? Então tem esses dois processos. O que a pessoa já tem o Green Card e o que a pessoa vai precisar aplicar para um Green Card baseado em violência doméstica. Então, o que seria a violência doméstica nesses casos? Pode ser física, psicológica, financeira, tá? Pode ser, infelizmente, sexual. Tem muitas faces da violência doméstica, tá? E aquilo que eu lido muitas vezes é com aquela pessoa que ela vem pra cá, ela encontra um parceiro, ela acha que ela vai dar certo, né? É aquela coisa do parceiro, muitas vezes, não se preocupa, eu vou cuidar de tudo, começa a tirar tudo daquela imigrante, tudo, deixa ela sem nada, e aí quando a violência doméstica começa, porque aquela pessoa tá ali fragilizada, tá sem nada, e, vamos dizer, ele usa a imigração, né, contra a pessoa. Chega e fala, olha, se você não ficar comigo, eu vou acionar a imigração, viu? Você acha que o quê? E vai virando uma bola de neve. Então, o que eu sempre tento falar para as minhas clientes nesse caso é, você precisa ser independente. Você precisa saber que você tem um marido, por mais que o seu marido seja maravilhoso, seja fantástico, você precisa ter um ser individual, né? Então, a língua é muito importante para você estar aqui, é muito importante você saber falar o inglês para você não viver só na bolha ali brasileira, dependendo de outros brasileiros, né? Então, é muito importante você falar o inglês, é muito importante você ter uma driver's license, é muito importante você ter um dinheiro guardado, né? Ter um trabalho que seja meio período,
ou um dinheiro que seja seu. Porque o tanto que eu vejo de mulheres que infelizmente não conseguem sair desse relacionamento abusivo porque elas não falam inglês, elas não têm um financeiro, elas não têm nada aqui. E acaba ali ficando naquele relacionamento, acaba aceitando aquele relacionamento. E muitas vezes esse relacionamento não traz um green card. Porque a pessoa, o marido fica, né, ou a esposa, porque eu também tenho muitos homens que sofrem violência doméstica, tá? Eu tive muitos casos de homens. Então aquela pessoa fica ali enrolando pra entrar com o processo de green card. Por quê? Porque tá segurando a esposa ou o esposo. Porque eles ficam, se eu der o green card, ela vai embora. Então, tem muita gente que tá aqui há anos sofrendo violência doméstica e não entra com o processo de green card, porque o parceiro não entrou. Tive, inclusive, um caso de uma pessoa que o marido mentiu, pegou o dinheiro dela, falando que tinha entrado com o green card e nunca entrou. E ela ficou ali anos esperando, porque ela achava que o processo demorava anos. E aí ela chegou pra mim e falou, olha, eu tô desconfiada que eu recebi o green card e ele segurou meu green card. Eu, como assim? Você não teve entrevista, nada? Você não fez biometria? Não, o que é isso? Aí a gente descobriu que nunca teve um processo de green card. E ela achou que ela tava legalizada todo esse tempo. Meu Deus. Nossa, o nível de manipulação, né? O nível é desumano, assim. Vamos supor que alguém esteja nessa situação em que a pessoa não é casada ainda, ele ou ela não é casada, mas que mora com um americano e que sofre esse tipo de abuso, né? Abuso psicológico, abuso mental, às vezes físico ou até financeiro. Qual o visto que a pessoa pode aplicar nesse caso? Bom, primeiro de tudo, é muito complicado você... primeiro de tudo, não passe por isso. Primeiro de tudo, pega as suas coisas e vai embora, tá? Porque a pessoa não vai mudar. Vamos deixar bem claro isso, tá? As pessoas vêm pra cá com essa mentalidade de meu príncipe encantado, meu príncipe da Disney, ai, meu gringo é um príncipe e tudo mais. E é complicado falar com isso, porque eu sou muito bem casada e, graças a Deus, eu tenho um companheiro muito bom. Mas eu sei que isso acontece. Eu tô nesse meio, eu ajudo pessoas. Então, assim, vai embora, tá? Sua vida não vale um green card. Jamais Não vale vale um green mesmo. card, tá? Então, assim, vai embora. Não fica. Não espera ver o que vai acontecer, tá? Porque eu tenho casos, eu sempre falo para as pessoas, chama a polícia, mas muitas vezes você chama a polícia e nada acontece, né? Muitos casos, a polícia chega lá e fala, não, tá tudo bem, vai cada um para sua casa, né? Ou dá um sermão, ou qualquer coisa desse tipo, né? Ou até mesmo o marido vira a situação, né? E fala, não, ela é louca. E a gente é latina, a gente tem aquele sangue, né, forte. A gente não consegue ter sangue de barata e ficar ali, né, só admirando a pessoa, de repente, fazendo uma palhaçada com a gente. A gente quer explodir. E aí, é nesse momento que ele vira o jogo com você e fala, ela é louca, ela vai ser internada. E eu já tive casos de clientes que foram internadas porque ele ficou ali, infernizando a vida da pessoa, infernizando. E aí ela surtou, né, deu aquele surto, ele chamou a ambulância e a pessoa foi internada. Então, vai embora. Não fique esperando pra ver o que vai acontecer. Não fique do tipo assim, uma hora ele vai me dar um green card, ele me ama, uma hora ele vai mudar. Você não tem esse tempo. Você não tem esse tempo aqui. Fale sobre isso. E fale sobre isso com a sua rede de suporte, né? Porque, às vezes, rede de apoio, porque às vezes você mesmo tá naquela situação e você não enxerga que você tá vivendo num relacionamento abusivo, né? Porque ele te faz uma manipulação tão grande, mental, te fazendo pensar que você é errada, e muitas vezes não é uma manipulação. Então, se você contar pra sua amiga, pra sua família, alguém que realmente goste de você, a pessoa vai abrir os seus olhos e vai te falar, sai daí. Então, fale sobre isso, não fique remoendo e assim, introspectiva de uma forma que ninguém consiga te ajudar, ninguém consiga abrir os seus olhos sobre isso, sabe? E nada vale a sua saúde mental, a sua liberdade. Então, ficar aqui só por causa de um documento não vale a pena, gente. No Brasil, às vezes, você vai dar a volta por cima, recomeçar,
E vai estar tudo bem, sabe? Não vale a pena ficar aqui pra ficar. Mesmo aqui você vai achar um parceiro, de repente, um parceiro melhor, entendeu? Exato. Abre o seu leque e vai procurar vai respirar outros ares, entendeu? Você não precisa ficar insistindo naquele relacionamento, porque até esses tempos atrás eu tive uma cliente que ela tava namorando, né, esse cara, e ela engravidou dele, e ele não ia casar com ela, entendeu? De jeito nenhum. E aí ela engravidou, ela teve o bebê dela, ela está sem status, e aí, como é que faz? Entendeu? E tem a lei de ela não pode simplesmente pegar essa criança e levar para o Brasil. Ela não pode fazer isso. Entendeu? Então é complicado, ainda mais quando se envolve criança. Pensa muito bem, a gente tem que analisar. Fala um pouco sobre essa questão de quando você tem um filho, porque isso faz com que a situação seja ainda mais delicada, né? Porque o filho, quando ele é feito aqui nos Estados Unidos, teoricamente, ele é propriedade, teoricamente, do país, né? Então você simplesmente não pode ir embora e falar, tô indo embora pro Brasil, tô levando minha criança comigo. Como é que funciona essa questão? E como a mãe pode se precaver para lidar com essa situação da melhor forma possível, porque muitas vezes as mulheres se veem sem saída, né? Acaba tendo que ficar, ou não sei, fala um pouco sobre isso, por favor. Aquilo que eu falo, eu tenho muitas clientes que vêm pra mim, eu vou pegar meu filho e vou pro Brasil, não tô aguentando mais, pelo amor de Deus, não volta, não pega seu filho, não volta pro Brasil, não funciona dessa forma. É o jeito que você tem de perder o seu filho pra sempre. Não faça isso. Eu assisto muito o canal da Dani Boggioni, inclusive eu até conversei às vezes com ela, né, que é aquele Sobrevivendo na Turquia. Conversei um pouco com ela porque ela me inspira muito. Esse trabalho voluntário que ela faz é o que eu tento fazer com as mulheres aqui. Que muitas vezes eu não cobro, né? Eu simplesmente ajudo as pessoas. Então, assim, não pega o seu filho e volta. Porque o seu filho, ele nasceu aqui. Ele tem um histórico médico aqui. Ele tem, de repente, um histórico já, né? Ele vai pra escola. Ele tem os amigos dele e tudo mais. Ele pertence aqui. Então, se você pegar o seu filho, simplesmente, e for para o Brasil, o que vai acontecer? A Convenção de Haia vai pedir para ele voltar. E aí, muitas vezes, você não vai conseguir voltar, porque se de repente você não tem um green card, não tem uma cidadania, você não vai conseguir voltar aqui para lutar com o seu filho. Então, você vai fazer essa luta, né, à distância. E vai demorar muito tempo. E, infelizmente, a lei brasileira, ela não abraça a mãe de Haia. Ela não abraça. Tá? Então, a lei brasileira poderia muito bem falar, não, eu vou defender essa mãe porque ela estava sofrendo violência doméstica ali, essa criança não pode voltar ali. Teve muitas mães ao redor do mundo que perderam os seus filhos por conta disso. Querer fugir, trazer a criança. E é um instinto maternal, a gente tem esse instinto de voltar para o nosso país, proteger nossos filhos e ficar ali. Mas, infelizmente, nesse fator você tem que ser mais racional, né, do que o emocional. Você tem que falar, não, peraí, eu não posso fazer isso. E as pessoas não sabem sobre isso, as pessoas não sabem sobre a lei de Haia. E precisa ser divulgado cada vez mais para os imigrantes. Porque muitas vezes as pessoas, elas romantizam, né, ter o filho americano, ter o filho fora do país e tudo mais. E aí não funciona dessa forma. É muito difícil, né? Não é simplesmente você só pegar o seu filho e falar, vou trazer para o Brasil, ele é metade brasileiro, então ele pode ficar no Brasil. Não é assim, não é só a questão do passaporte. Tem toda uma convenção. Em qual circunstância ela poderia sair com ele? Só se o pai permitir, falar, não, tá tudo bem, tem que ir pro juiz, fazer todo um processo para poder garantir essa liberdade? Olha, o pai pode até autorizar, falar, não, ela pode ir pro Brasil, mas ele também pode simplesmente depois mudar de ideia. E falar, não, eu quero ele de volta. Entendeu? Por isso que é tão arriscado você ter um filho fora. Natália, agora eu vou falar um pouquinho da minha própria situação, né? Eu tive violência doméstica em casa. E eu me casei. E mesmo antes de aplicar pro Green Card, eu refleti muito se eu ia aplicar pro VAWA ou se eu ia aplicar pro Green Card. O que você pode falar sobre o VAWA? Será que para algumas pessoas numa situação dessa
eu hoje, por exemplo, se eu pudesse voltar no tempo, se eu tivesse... Eu acho que tudo acontece como tem que acontecer, né? Graças a Deus, hoje tá tudo bem, tá tudo muito bem. Mas eu acredito, Gabriela de hoje acha que a melhor coisa que tem pra fazer é realmente ir embora, né? Fazer o que a Carla falou, ir embora. Mas o que você pode falar sobre o VAWA, né? Pra quem tá numa situação dessa, uma mulher ou um homem que esteja numa situação de violência, de abuso físico, qualquer que seja, como ele pode sair ileso, né? Sair desse relacionamento, que é a melhor coisa que faz, e manter um status no país. Bom, falando assim, primeiramente para as pessoas, quando eu falo para ir embora, a gente não é ir embora do país, não, tá? Porque senão as pessoas falam assim, pronto, tá mandando a pessoa embora do país. Não, porque eu sei também que é o sonho das pessoas estarem aqui. Então, quando eu falo vai embora, vai embora desse relacionamento. Vai procurar uma coisa melhor para você, né? Então, assim, o VAWA, ele é uma petição inicial, tá? Ele não é uma petição secundária. Quando eu falo secundária é porque ele não é o ROC, né? O ROC você faz baseado em violência doméstica, mas você não faz o VAWA, né? Não é assim que funciona. Se você já tem o Green Card, ele vai ser baseado em outra coisa. Então, por que as pessoas decidem continuar naquele casamento até receber o Green Card ao invés de aplicar pro VAWA? Porque o VAWA demora. Ele demora alguns anos. Não é uma coisa tão rápida, né? Não é igual o Green Card agora que, olha, ele pode demorar alguns anos. Eu tenho clientes que estão aqui esperando 2 anos já, entendeu? Então, não é igual o Green Card por casamento, agora que a gente em 2 meses, né, a gente tá conseguindo um Green Card. Eu tive um caso na Califórnia que foram 56 dias, né, que ela tava com o Green Card dela. Então, não é tão rápido. Então, as pessoas realmente, elas querem, às vezes, ficar no relacionamento pra poder pegar o Green Card, né? E eu não julgo essa pessoa, porque realmente o relacionamento dela é real. E ela tá passando por uma situação muito difícil. E eu entendo isso. E eu acho que assim, cada um tem o seu termômetro pra saber até quando consegue levar a situação. E eu não tô dentro ali do relacionamento pra saber, de repente, se aquela pessoa realmente tá tentando, né? Se eles realmente estão. Eu não sei, é muito difícil. E não cabe a mim julgar, né? Então, por isso que eu falo, às vezes, para algumas clientes, que quando elas têm muito pouco tempo de relacionamento e elas não têm total certeza se aquele relacionamento vai realmente, né, dar certo. Então eu sempre falo pra pessoa, se você não tem certeza, se o relacionamento é muito novo, mantenha o seu visto. Se você tá com o seu visto, mantenha o seu visto até sair o Green Card. Tá? Tudo bem, tem alternativa de repente pra você retomar aquele visto? Tem. Mas aí é muito arriscado, não é garantido, né? Você retomar o seu visto de repente de estudante, né? Então mantenha o seu visto até sair. É um meio de você se proteger, entendeu? Sim. Saiu o Green Card, tudo bem, não quer mais estudar, é uma coisa sua, entendeu? Mas se você pode continuar estudando enquanto o seu Green Card tá rolando, continua, se proteja. Mas é um conselho legal. Eu não posso simplesmente chegar pra pessoa também e falar, dar um conselho, chegar e falar, olha, não é assim, assim, assado. Mas eu tô falando isso no modo geral. Tô falando pela minha experiência. Se você pode esperar isso, espera. Espera até sair o seu Green Card, tá? Porque depois que você perde o seu Green Card, é muito difícil você voltar, você tentar outros meios. É muito difícil. Perder o status é complicado. Com certeza. E vou até falar um pouco do que aconteceu comigo, porque às vezes isso pode ser usado, né, pra pessoa se inspirar. Porque, por exemplo, eu vim, né, como au pair há alguns anos atrás, e aí eu consegui o H1B, e nesse meio tempo eu decidi morar com o meu então namorado na época, né, hoje em dia ele é meu marido. E a gente morou junto por mais de 1 ano antes de decidir casar. Eu sei que às vezes não é uma opção que todo mundo tem, né, porque, não sei, às vezes a pessoa precisa fazer a mudança de status e tal, mas se você pudesse manter como turista ou estudante, ou em algum status que te mantém no país, mas que você possa até ir morar com a pessoa, mas sem entrar num casamento, eu acho que isso às vezes é a melhor opção. Porque quando eu decidi que eu iria me casar, eu tinha total noção de que aquele parceiro era alguém que eu poderia construir uma vida junto, sabe? Então eu não tava me submetendo a um risco. E muitas vezes o que eu vejo é
a pessoa chega jovem, cheia de expectativa, começa um relacionamento. E isso é muito comum, né? E aí a pessoa, o cara, né, finge que é o parceiro ideal. E aquela máscara, a pessoa consegue se manter pra te iludir por tanto tempo. Mas às vezes, se você manter no relacionamento sem incluir casamento e tal, você consegue sair dele de uma forma muito mais fácil. Verdade. Então, essa é a minha recomendação, assim, pessoal, de se você até quer morar com a pessoa, more, mas sem se colocar no casamento. Porque eu acho que isso faz com que o processo de saída seja muito mais difícil. E o green card não vale a sua saúde mental, a gente já falou isso aqui, né? Então, se submeter a esse risco de ser muito mais burocrático pra sair, só por causa disso, não vale a pena, gente. Não vale. Mas eu falo, juro. as pessoas elas mostram, elas dão sinais, tá? Desde o começo. As pessoas Dão elas precisam sinais. saber identificar os sinais. Porque aquela coisa do tipo assim, você não precisa trabalhar, eu te sustento. Nossa, mas pra que você vai fazer isso? Não, fique em casa. Nossa, mas sabe, começa tirando você, sabe? Começa do tipo assim, mas por que você tem que ficar tantas horas no telefone com a sua mãe? Mas por que você tem que ficar falando com as suas amigas? Você é uma mulher casada, por que você vai ter amigas solteiras? Então a pessoa, ela começa a comer pelas beiradas, sabe? Elas começam ali, comer pelas beiradas, tirar um pouquinho de você e tirar a sua essência, né? Como eu disse pra você, eu tive casos de que ele escolhia a roupa que ela ia se vestir, né? Ele escolhia a cor do cabelo dela, ele escolhia como que ia ser a cor, o corte, entendeu? Tudo. Como que vai ser a cor da sua unha, o formato da sua unha, tudo, tudo. Mas não começou agressivo desse jeito. Começou do tipo assim, você tá feia com esse cabelo preto, por que você não pinta de loiro? Eu acho que você ia ficar tão bonita de loiro. Então começou de um jeito assim, e daí até começar a virar imposição. Ou começou a virar imposição, entendeu? Teve casos, por um exemplo, que por que você vai fazer um currículo? Você não precisa, você não tem uma carreira, por que você vai fazer um currículo? Então Você dá falou os algo sinais, as muito pessoas dão. interessante. Dão sinais sim. E é bem assim, é bem nesse sentido. No início é muito que eles chamam de grooving, né? Agora eu tô falando de um pouco de narcisismo, né? Que é aquela coisa, aquela fantasia, tudo é maravilhoso, olha, você não precisa se preocupar com nada, eu vou cuidar de você, sabe? E até chegar ao ponto de quando você não tem mais sua família, não tem mais seus amigos, mudou de estado com a pessoa, perdeu ali o seu grupo social. Aí é onde o abuso começa, quando você se vê completamente vulnerável, que ele se sente poderoso o suficiente pra fazer o que quiser com você, né? E isso, assim, é uma coisa muito comum e eu passei por isso, né? Então, assim, eu sei muito bem do que você tá falando, sabe, Natália? Realmente é como você falando e eu revendo, assim, falei, uau, realmente é isso que aconteceu. E uma coisa interessante é que eu e a Carla, a gente teve a oportunidade de conversar com a Thaís May, que ela trabalha com também, assim, faz sobre carreira, né? Ela trabalha com carreira. E aí ela mencionou que muitos maridos americanos não gostam, já cortam lá no início do from the get-go, essa coisa de tipo, não, você quer trabalhar pra quê? Você não faz, olha só, você não tem capacidade pra isso, você não tem, seu inglês é ruim, sabe, Joga a eles pessoa já lá colocam embaixo. coloca muito pra baixo, assim, os brasileiros não fazem isso, eu não vejo os brasileiros fazendo isso, mas os americanos é uma coisa muito comum eles fazerem isso. O que você tem a dizer sobre isso, É muito Nath? comum. É muito comum. Assim, logicamente, eu vejo que tem muitos americanos aqui que tem muita essa cultura de ser provedor, né? Do tipo assim, você fica em casa cuidando das crianças e eu vou prover. E eu não acho que seja ruim. Eu não acho, desde que seja saudável, entendeu? Tem muitos níveis, né? Tem que ser saudável. Tem que ser uma coisa do tipo assim, a mulher se sentir bem e falar assim, tá, eu vou ficar em casa, eu quero ficar em casa, né? E aí o dinheiro que você ganha é nosso, porque eu estou em casa fazendo alguma coisa, eu não estou em casa com os pés pra cima, eu estou cuidando dos nossos filhos. Então, é diferente. E tudo bem a pessoa querer isso, tudo bem você querer ser um casamento desse jeito. Eu fico muito feliz que eu vejo casamentos
totalmente diferentes a cada momento. E se funciona pra vocês, tá tudo bem. Se vocês estão felizes, tá tudo bem. Agora, se é uma coisa que te incomoda, se é uma coisa que está ali te pondo pra baixo, né? Por que você vai? Você não vai arrumar um emprego com esse inglês. Você não é ninguém. Seu diploma aqui não é de nada, né? O quanto eu escuto isso das pessoas falando, seu diploma não é nada aqui. Você vai fazer o quê? Então, isso é uma red flag muito grande. Tem que tomar cuidado. Por mais que você, às vezes, queira sim ficar em casa, mas você tem que enxergar que o jeito que ele está impondo para você ficar em casa não é um jeito saudável. É um jeito manipulador, é um jeito de te pegar. Então você tem que ter essa consciência fora e entender que eu quero ficar em casa, mas não dessa condição, não dessa forma que ele está me fazendo ficar. Entendeu? Porque eu, por um exemplo, quando eu me casei com meu marido e eu engravidei, ele falou pra mim, se você quiser ficar em casa, pode ficar. Eu cuido das contas. E foi uma iniciativa minha. Eu não quis ficar. Mas ele sempre falou isso pra mim. Ele sempre falou, pode ficar, não tem problema. Eu dou um jeito, eu trabalho 2, 3 empregos, a gente dá um jeito. Então, isso é uma coisa. Agora, você impor pra pessoa e falar, você vai ficar porque você não tem uma carreira, você não tem um inglês, você não é nada, você precisa de mim. Não, isso não é saudável. Então tá aí um sinal muito grande. Que as pessoas precisam levar isso não como cuidado, porque as pessoas acham que, ai, meu marido, ele é tão lindo, ele quer lá me sustentar, que eu fique em casa. Isso não é lindo. Isso não é um cuidado. Um cuidado é quando ele te dá a opção. Quando ele te fala, eu quero que você faça isso, mas você tem a sua opção de escolha. Isso é um cuidado. Isso é amor. Quando você não fica fechando a pessoa, moldando a pessoa naquilo que você quer. Então as pessoas precisam parar com isso. Essa mensagem é tão importante, mas tão importante, porque muitas vezes as pessoas vivem essa situação e não percebem, né, como eu falei antes. Então é muito importante entender quando você tá tendo essa opção ou não, quando você está sendo induzida, né? Então eu acho que isso é muito importante mesmo. E Natália, uma dúvida que me veio também por exemplo, a pessoa tá vivendo essa situação, né? E ela quer sair, assim. Quais são os quesitos? A gente tem o VAWA, né? Mas como a pessoa pode fazer? Ela só simplesmente pega as coisas e vai embora? Ou tem alguma alternativa que poderia garantir a ela um pouco mais de segurança, além dessa questão do visto? Como ela pode tomar essa decisão, né? De fazer esse passo? O que eu falo sempre para as pessoas é, se você conseguir fazer um police report, um boletim de ocorrência, vai lá e faz. Tem muitos estados que quando você faz esse police report, eles se dão suporte. É muito bacana. Eu tive clientes que tiveram esse suporte. Que daí eles chegam e falam, olha, tá aqui o número do abrigo, tá aqui um número de um advogado pro bono, tá aqui um número de um grupo de apoio, entendeu? Então o estado foi lá e abraçou quando ela denunciou. E de novo, eu sei que vai ter casos que não vai ser desse jeito. Eu sei disso. Tá? Mas a maioria dos estados tem uma coisa que chama Legal Aid, que é um serviço pro bono ou de baixa renda, em quesito assim de direito, né, de você ter um advogado ali. Então é muito bacana vocês irem atrás do Legal Aid e começar a procurar as alternativas para você poder fazer o caso do VAWA, porque realmente o VAWA é também caro, porque é um processo extenso, né? E hoje ele tem entrevista, então as pessoas precisam se preocupar com essa entrevista. Não se preocupar, se preparar para a entrevista do VAWA, né? Antigamente não tinha, hoje já tem. E poder começar a como que eu posso dizer, mas assim, se preparar, né? Se preparar para essa nova passo da vida que ela vai ter. Porque, como eu disse muitas vezes, a pessoa não sabe falar inglês, ela não sabe, ela não tem uma carteira de habilitação, ela não tem nada. Então, entrar com o VAWA, tudo bem, vamos entrar com o VAWA, você tem como fazer isso, né? Tem muitos advogados pro bonos, tem o Estado às vezes ajuda você, mas você precisa também começar a fazer a capacitação, a sua capacitação, entendeu? Tá, eu tô aqui nos Estados Unidos, eu preciso aprender o inglês, eu tive uma cliente recentemente que realmente foi isso, ela não falava inglês.
E daí ela falou, não, eu vou de atrás, entrou em um grupo porque tem aquele grupo de suporte, né, de mulheres que sofreram violência doméstica. A maioria das cidades tem. E aí ela entrou nesse grupo, aí nesse grupo eles já falaram, não, a gente vai ensinar você a falar inglês. Que parece que foi uma brasileira que levou ela, a brasileira ficava interpretando e tudo mais, né, pra ela, foi meio que uma confusão. Mas aí eles ensinaram, tava lá, não, a gente vai ensinar você a falar inglês, né, vai te acolher. Ela não tinha nem celular direito, gente. Ele tirou o celular dela, então deu o celular pra ela, entendeu? Então é procurar realmente ajuda. Sair disso, você vai ter ajuda, né? E entrar com o VAWA, entrar com esse processo, né? O VAWA, você precisa ter algumas provas, logicamente, mas você não precisa ter uma coisa, assim, absurda, do jeito que as pessoas acham, né? Do tipo, elas podem ter, por um exemplo, entra com um psicólogo, tem um laudo do psicólogo, ter carta de família, de amigos, por isso que é importante você sempre ter amigos envolvidos no seu relacionamento, que tá ali presenciando, você, né, contar olha, cara, eu tô passando isso, aquilo, que ela vai ser a sua testemunha do que você tá passando, entendeu? Sempre guardar as provas, eu falo, gente, guardar provas em todos os quesitos, tá? Provas de tudo, até mesmo, por um exemplo, entrei com processo de green card, né, mas eu não sei se aquele caso vai dar certo, eu não sei o que vai acontecer, guarda a prova. Faz ali uma pastinha, né, no seu e-mail, onde ninguém pode ter acesso. Guarda as provas ali. E entrar com esse processo. Não é um processo que vai ser rápido. Não é um processo que, eu falo, é um processo doloroso, sim, psicologicamente. Porque você vai de novo na sua ferida ali, né? E hoje a entrevista do VAWA, ele é feito por pessoas capacitadas, não é como um processo de green card normal. Ele tem mais esse cuidado com a pessoa, tá? Não é tão assim igual o processo normal de casamento. Eles têm esse cuidado. Pelo menos o relato que eu tive com um dos meus clientes, né? Que realmente eles falaram, realmente é uma outra coisa. Ele é mais delicado, ele é mais centralizado para não machucar a pessoa. Também é a mesma coisa pro ROC, quando a pessoa tem a waiver de abuso ou não? Então, o caso da violência pura do ROC, né, ele é um pouquinho mais diferente. A comprovação é diferente, né? Realmente, porque acontece? Antigamente as pessoas entravam muito com o ROC por violência doméstica e elas não comprovavam, porque se você entra com violência doméstica, você pode aplicar para a sua cidadania em 3 anos e não 5. Então as pessoas usavam isso para poder já pedir a cidadania. Então você tem sim que comprovar. Então a comprovação ela é muito mais séria nesse caso, né? Ela não é simplesmente só um statement, um statement do psicólogo, uns affidavits, né, fotos, isso e aquilo, lá não é só isso. Ela realmente tem que ser um caso mais forte, né, para você entrar, e aí você faz a entrevista, também geralmente é uma entrevista muito mais leve, né, realmente porque tem que ser mais humanizado para poder fazer e aí ser aceito. Então, e demora, de novo, o ROC também pode demorar, né, para sair por violência doméstica, como qualquer outro ROC também, teve casos aí que as pessoas conseguiram em 8 meses e tem pessoas que estão aí, eu por um exemplo tô no meu ROC já faz um ano já faz um ano, então ele demora também. Então, o mais rápido é o de casamento mesmo, gente, os outros processos realmente estão demorando mais tempo. Meu Deus, é muito pesado, eu acho, esse assunto, porque quando a pessoa tá no próprio país, sofrer esse tipo de situação já é difícil, mas quando você é imigrante, eu acho que isso acentua, assim, 10 vezes, porque estando num relacionamento saudável, já é difícil estar longe da família, com pouca rede de apoio, vivendo uma outra cultura, eu não consigo imaginar o que a pessoa passa, assim, me dá realmente um aperto muito grande no coração de pensar que é uma realidade, às vezes, que é comum um pouco a se falar sobre isso. A pessoa, às vezes, não sabe o que fazer. Então, assim, muito obrigada, Natália, por vir dar esse relato e ajudar as pessoas que estão nessa situação e que muitas vezes não enxergam a saída, né? É muito importante enxergar a saída para poder tomar uma atitude.
E se enxergar vivendo a situação também, né? Porque muitas vezes a pessoa fica se negando a realidade. Porque às vezes ela ama o parceiro, né? É difícil você admitir que o seu parceiro está sendo abusivo contra você. Então, é um passo, assim, importante a ser dado para se libertar. Então, eu Já é acho difícil muito- no Brasil, você imagine aqui, né? No Nossa. Brasil a gente já é difícil, a gente tá vivendo um relacionamento abusivo com todo o suporte que a gente tem da nossa família. Imagina aqui que às vezes a gente só tem aquela pessoa. E é por isso que eu faço muito esse serviço de conversar com as pessoas, né? De realmente poder dar um suporte para elas. Porque eu já recebi, às vezes, as pessoas falando pra mim, Natália, você é a única pessoa que eu tenho aqui, eu não tenho mais ninguém. Eu não tenho, né? Eu tenho clientes, às vezes, que me mandam mensagem do tipo assim, eu só queria compartilhar isso com você porque eu não tenho com quem compartilhar. E aí compartilhar alguma coisa assim, e aí eu vou lá e falo, nossa, que legal, parabéns, sabe? Ou, por exemplo, agora clientes que passaram por essa violência doméstica, agora encontraram seus parceiros, né, um parceiro bacana e tudo mais. E aí, nossa, Natália, obrigada, porque a gente tem que pôr na cabeça da pessoa que aquele relacionamento não vai definir os outros. Você tem direito a ser feliz, você vai ser feliz, né? Então não se feche só porque você teve uma má experiência. Você vai ser feliz sim, né? Todo mundo tem esse direito. Então, eu faço esse serviço, além de ser o paralegal, né? Que não é um serviço, é realmente a minha vida. De trazer isso, trazer a pessoa de novo e falar, ei, dá aquele chacoalhão. As pessoas falam pra mim, nossa, Natália, eu falo para as pessoas, meu, para de ser louca, você tá louca, o que você tá fazendo, né? Às vezes as pessoas surtam comigo do tipo, ai meu Deus do céu, o que eu faço? Para de ser louca, calma, não é assim que as coisas funcionam. Eu tenho essa coisa informal com as pessoas porque é quem eu sou. E trazer essa coisa humana, sabe? Às vezes você fica engessada só no profissional, não é isso que a pessoa precisa. A pessoa precisa de um lado humano. Aqui a gente é muito engessado, gente. A gente é muito isolado, a gente é muito sozinho, sabe? E a comunidade brasileira não é unida. Não é. Então, precisa disso, sabe? A gente precisa abraçar mais a nossa comunidade e ser mais humano. Então, eu tento isso. Sim. Eu sei que muitas vezes as pessoas não gostam desse lado meu, né? Às vezes as pessoas falam, não, você tem que ser profissional, só isso. Eu falo, mas eu não consigo, porque eu não consigo ver alguém sofrendo e chegar e falar assim, ai, vai ficar tudo bem, viu? Assina esse documento aqui, tá tudo bem. Não, não é isso que a pessoa precisa. A pessoa precisa, às vezes, de uma palavra, entendeu? Às vezes eu vou lá, eu mando um presente pra pessoa ficar feliz, entendeu? Nossa, alguém lembrou de mim. Quantas vezes eu mando presente pras pessoas na Amazon, gente? Vou lá e só mando, sabe? Pra pessoa ficar feliz, pra pessoa saber que tem alguém ali que importa com você, você não tá sozinha. Nath, eu lembro que em maio de 2023, eu tava casada. Eu já tinha meu green card. Mas em maio de 2023 eu tive um amigo muito querido que sentou comigo. A gente foi no restaurante comer. E ele sentou comigo e fez assim, Gabi, por que você não sai? E a gente precisa ouvir isso. Nós precisamos ouvir isso. Então, é um trabalho muito legal que você está fazendo. Que bom, porque realmente não é tão óbvio assim quando você está vivendo aquilo, porque a gente tem que considerar o fato de que você ama aquela pessoa, você quer ficar com aquela pessoa, e essa pessoa também diz que te ama, só que amor não são palavras, né? Amor são atitudes. Amor te empodera, amor te deixa mais forte, você cresce com amor. Quando você tá com alguém que diz que te ama e você se torna menor, e você já não tem as mesmas capacidades de fazer o que você fazia antes, e você tá isolado, e você só vive triste, e você vive fazendo coisas que você não quer fazer, isso são sinais, né? E assim, lógico que se você chega num ponto que isso tá acontecendo, rever se não foi assim a vida inteira, rever se não foi uma coisa que você trouxe da infância, né? Então, porque muitas vezes quando a gente se envolve em relacionamentos assim, é porque tivemos na nossa família, né? Temos um histórico familiar onde a mulher normalmente a mulher, lógico que ela falou que acontece com o homem também, mas normalmente a mulher onde ela era menor, né? Onde a mulher tinha menos voz e tudo mais. Então, assim, eu acho que é super importante o trabalho que você está fazendo. Sou muito grata, eu tô no seu grupo, então eu tô sempre participando das conversas, eu tô sempre
ouvindo o que você tem a dizer. E eu agradeço muito, porque me abriu muitas portas para muita coisa, me fez me sentir melhor e mais forte, me fez crescer profissionalmente, né? A Natália faz um trabalho incrível, ela tem um grupo no WhatsApp onde ela ajuda várias pessoas, mulheres, homens, com questões imigratórias. E, Natália, se você quiser deixar as suas redes sociais aqui, o seu grupo no WhatsApp, você é muito bem-vinda, a gente ama o que você faz, somos muito gratas pelo seu trabalho. Então, Obrigada. você quer falar sobre redes sociais? Claro, o nome da minha empresa é USA Life Immigration, né? Então, você consegue me achar no Facebook ou no Instagram. Lá vai ter o link do grupo e vai ter também o meu telefone em particular, né? Que eu deixo ali disponível para as pessoas. Justamente para isso, tem uma emergência, tem uma coisa, entra em contato comigo, né? Muitas vezes eu não tenho o que fazer, mas eu vou te colocar no caminho, né? Eu vou te pôr em contato com as pessoas certas para você poder saber o que fazer. Tenho certas limitações, claro. Tenho uma recém-nascida agora, então complicado muitas vezes, mas eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para tentar fazer com que as pessoas realmente vejam os Estados Unidos como um lugar próspero, né? Mas também, ao mesmo tempo, saibam que não é a Disney, né? Não é todo dia encantado. Não, a gente tem que realmente amadurecer a nossa ideia. Ser imigrante é uma coisa totalmente diferente de qualquer coisa que você já foi na sua vida. Ser imigrante é saber que você está num país alheio, né? Que é tudo diferente, que você está aprendendo muitas coisas, que você está amadurecendo e tem que amadurecer. Tem que amadurecer. A gente tem que saber que é diferente aqui fora. Não é a mesma coisa que estar no Brasil. No Brasil a gente tem colo de mãe, a gente tem, né, a família, tem amigos, a gente tá na nossa cultura, e aqui não é bem assim. Então, ser imigrante é totalmente diferente, gente. Ser imigrante exige força. Você tem que ter força. Não dá pra tacar um atestado. A gente não tem atestado. Sim. Gente, nossa, foi incrível essa conversa. Natália, até para descontrair um pouco nesse final, a gente gosta de finalizar o episódio com uma pergunta de praxe. Eu gostaria de fazer com você também, para conhecer um pouco mais da sua personalidade. A gente pergunta: se a sua vida fosse um projeto, qual seria o nome desse projeto? Ai, meu Deus, eu sou um ser geminiano. Eu sou um ser mutável. Eu tenho 1001 pessoas dentro de mim. E eu tenho 1001 projetos dentro de mim. E ao mesmo tempo eu não tenho nada. Eu acho realmente que eu ainda... Os meus projetos eu ainda estou desenvolvendo. Eu ainda estou, assim, aprendendo, sabe? Hoje eu sou isso aqui, amanhã eu já não sei. Então, eu não sei um projeto de vida agora. Meu projeto de vida é realmente continuar fazendo o que eu tô fazendo, na medida que eu posso. E até, né, o que as pessoas também me deixam. Então, é muito complicado falar sobre isso. Eu quero muito... como eu disse, eu me baseio muito na Dani Boggioni. Ela é uma inspiração pra mim, porque ela não tem papas na língua, e eu acho que eu sou assim também, eu não tenho papas na língua. Se você veio me procurar, você vai ouvir. Eu amo isso Se sobre você tá vindo até a mim, então você vai ouvir. Eu amo Entendeu? isso também. É melhor uma pessoa autêntica do que uma pessoa que às vezes vai falar algo pensando outra coisa. Então, você é autêntica, eu gosto disso. Se você veio até a mim, você me deu liberdade, entendeu? Se você veio perguntar a minha coisa, assim, a minha opinião pessoal, né, não profissional, se você fala, não, Natália, agora como amiga, não como paralegal, então tá, agora então você vai ouvir. Então só um minutinho. Eu tenho uma lista aqui pra falar pra você, porque eu também gosto que as pessoas ajam assim comigo, entendeu? Se eu tô te perguntando, chegue, mete o pau, fala comigo. Sim, muito obrigada, Natália. Nossa, eu amei essa conversa, eu achei que foi muito importante, vai abrir os olhos de muitas pessoas, imigrantes, mulheres, então eu acho que isso foi, assim, um despertar, sabe? Eu espero que realmente esse episódio seja, assim, um despertar para as pessoas. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite, eu amei.
Obrigada, gente. Obrigada muito. E qualquer coisa que vocês precisarem, tô sempre aqui pra vocês, tá? Sim. Obrigada. Até mais, pessoal. A gente fica por aqui. Tchau.